Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de resumo da rodada do Brasileirão, resumo da 24ª rodada, rodada 24, com jogos aí acontecendo todos os dias dessa semana, começando na segunda-feira e terminando no sábado, e hoje no domingo tem a final da Copa do Brasil, né? Então não tem jogo do Brasileirão. Hoje tem São Paulo e Flamengo no Morumbi, a grande definição da competição de mata-mata mais importante do país. Enfim, a gente vai falar nesse vídeo sobre o Brasileirão, começando com o jogo entre Bahia e Santos na segunda-feira. O Santos ganhou de 2-1 de virada. O Santos consegue aí vencer após a saída do técnico Diego Aguirre, que durou só 5 jogos no cargo e só conseguiu uma vitória, né? Uma vitória e 4 derrotas em 5 jogos, né? Números ruins mesmo, mas é um trabalho bem curto e é o normal do Brasil, né? Se não tiver bem de imediato, ele logo vai ser demitido, né? Enfim, o Paulo Turra foi praticamente a mesma coisa, o Odair que durou um pouco mais, mas fez um trabalho melhor que esses dois também, apesar de ter ido muito mal. Agora está com o técnico interino, né, o Marcelo, o sobrenome, desculpe, mas eu não lembro, e ele consegue, né, fazer o time vencer logo na primeira partida de virada, o que é uma coisa importante, contra o adversário direto na briga contra o rebaixamento. O Santos continua na zona, o Bahia está ali rondando, né? Chegou lá agora também o Rogério Ceni, tinha vencido o jogo contra o Coritiba na rodada anterior, mas agora perde em casa, não consegue alcançar a vitória ou o triunfo, né? Porque o torcedor do Bahia não gosta que diga vitória, né? Por conta do rival. E o Bahia acabou sendo derrotado pelo Santos. Tivemos uma jogada ensaiada que, segundo os torcedores santistas, não acontecia, né? Nem com o Diego Aguirre, nem com o Paulo Turra e nem com o Odair, né? A gente viu uma bela jogada ali na cobrança de falta do Soteldo, o primeiro gol do Marcos Leonardo, nos artilheiros do campeonato. Que por incrível que pareça não saiu do Santos nessa última janela, né? Mas já deve sair na janela do início do ano que vem. E a gente tem que saber se o Santos vai conseguir ou não permanecer na Série A, né? E o Julian Furt, que pode ser o substituto dele, ele está emprestado ainda, né? Então o Santos tem que comprar no definitivo. E ele fez gol nas duas últimas vitórias do Peixe contra times tricolores, contra o Bahia agora. E na única vitória sob o comando do Diego Aguirre, que foi contra o Grêmio na Vila Belmiro. Vitória importante para o Santos nesse confronto direto. Derrota sentida para o Bahia, né? Ainda mais sendo de virada em casa. Na segunda-feira teve um jogo também da 15ª rodada, que vale a pena mencionar. É um jogo atrasado, né? Entre Corinthians e Grêmio. Mas foi um jogo muito maluco. O jogo terminou 4-4. O Grêmio deveria ter vencido. Teve um pênalti no final que não foi marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, que não viu em campo, né? Ou achou que era um movimento natural, que foi o que saiu, né, nos áudios do VAR. A galera que estava lá dizendo que o movimento do braço do Roberto era natural, mas não era mesmo, né? Pênalti claríssimo, e esse pênalti poderia dar a vitória para o Grêmio. Era no último minuto de jogo. O Luan deveria bater o pênalti, e você imagina o que ia acontecer se o Luan marca o gol da vitória contra o Corinthians, né? Só dele ter entrado em campo ele já foi vaiado, jogaram tênis nele, né? Imagina se ele faz um gol, né? Imagina se ele resolve provocar igual o Breno Lopes fez com a própria torcida do Palmeiras, né? E ele tinha motivo para fazer isso com a torcida do Corinthians, apesar da torcida do Corinthians também ter muitos motivos para vaiá-lo. Enfim, 4-4, resultado negativo para o Grêmio, principalmente, porque é um time que ainda tem chances matemáticas de título, e era um jogo onde ele poderia ter vencido e não venceu por conta de mais um erro de arbitragem nesse campeonato brasileiro, né? E tem árbitro brasileiro indo apitar jogo na Arábia Saudita, estamos bem reconhecidos. Voltando para a rodada em questão, a rodada 24, na terça-feira o América Mineiro, o lanterna, o ex-lanterna do campeonato, né, que agora é o Coritiba, recebeu o Red Bull Bragantino na Arena Independência e o Bragantino venceu por 2-0. O Jadson abriu o placar no primeiro tempo para a equipe do português Pedro Caixinha e o 1-0 permaneceu no placar por bastante tempo, até na reta final da segunda etapa, quando o América teve um pênalti ao seu favor, mas o goleiro Cleiton, tão criticado por mim diversas vezes, faz uma boa temporada, não tem cometido muitas falhas, tem feito boas defesas, fez a defesa do pênalti com os pés, e depois o Lucas Evangelista sacramentou a vitória do Red Bull Bragantino, que segue firme ali no pelotão da Libertadores, e até porque não com chances matemáticas de título, né? Ele está ali com praticamente a mesma pontuação que o time do Grêmio. Tá 2 pontos atrás, se eu não me engano, né? É porque o Grêmio ainda teria que jogar, né? Tinha completado um jogo a menos que tinha contra o Corinthians na segunda e jogou o jogo da rodada 24 na quinta. Antes da gente chegar no jogo do Grêmio, na quarta-feira teve Goiás e Flamengo, o pior jogo do Campeonato Brasileiro, sem a menor dúvida, talvez o pior jogo do ano no mundo, né?
O jogo teve 10 finalizações de um lado, 7 do outro. Na direção do gol, uma pro Goiás e 2 pro Flamengo. Nada que levasse perigo, jogo muito, muito chato. O Flamengo tá com a cabeça na final da Copa do Brasil e ainda tem as questões extra-campo, né, com Marcos Braz mordendo a virilha do torcedor e muitas outras confusões. O jogo terminou 0-0. O Goiás é um time que se defende bem, é difícil marcar gols nele, né? Principalmente depois da chegada do português Armando Jesus, a defesa melhorou. Vale lembrar que no primeiro turno eles tomaram algumas goleadas, tomaram 5 do Palmeiras, uma das maiores goleadas aí do Campeonato Brasileiro. E o Goiás no segundo turno, jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, conseguiu perder apenas de 1-0 com o gol do Breno Lopes no finalzinho, na rodada passada, né? E agora conseguiu segurar o Flamengo até o final. O Flamengo tem jogado bem, né? O Flamengo joga muito mal hoje e vai ser difícil a vida do Flamengo na final da Copa do Brasil. Enfim, o Goiás segue fora da zona de rebaixamento e o Flamengo vai se complicando até numa possível disputa ali de vaga na Libertadores, né? Ele está em 7º lugar nesse momento, estaria fora do G6, torcendo para que esse G6 aumente como ele sempre aumenta para G8, né? Caso um time que esteja lá dentro do G6 vença a Libertadores e a Sul-Americana. O Fluminense ganhou de 1-0 do Cruzeiro, jogo fraco também, mas um golaço ali do Léo Fernandes. Não acho que foi um golaço absurdo, porque eu considero falha do goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro, né? Não é o primeiro gol de falta que ele toma no ano. E a bola foi no meio do gol, apesar da curva, o efeito bonito que a bola pegou, dava para o Rafael ter defendido se ele tivesse mais ligado no lance. Tenho certeza que um goleiro de alto nível da Europa defenderia, né? Vamos pegar aqui um Courtois, embora o Courtois já tomou gols bizarros também, né? Teve um gol na Copa do Mundo até de falta que ele tomou ridículo. Mas acho que o Neuer, o Ter Stegen defenderia. Enfim, 1-0 para o Fluminense, o que importa ali é os 3 pontos para o Fluminense. O Cruzeiro, no seu segundo jogo com o Zé Ricardo, acaba perdendo, né? Tinha vencido o Santos na rodada passada, mas a derrota já era esperada, né? O Fluminense hoje é um time bem superior ao time da Raposa. O São Paulo, também focando na Copa do Brasil, né? Mandou o time inteiro reserva para enfrentar o Fortaleza. O Flamengo não jogou com o time reserva contra o Goiás, né? Só teve lá o Rossi no gol, fazendo sua estreia. Mas o resto era quem estava à disposição, né? Tirando o Arrascaeta, que estava fora e deve voltar hoje na Copa do Brasil. Quem estava disponível ali, né? O Gabigol estava suspenso. Quem estava disponível foi pro jogo. E não mudou nada, né? O São Paulo perdeu de 2-1 pro Fortaleza. Fortaleza que está a 2 pontos atrás do Flamengo ali na tabela, né? Buscando uma vaga na Libertadores. É semifinalista da Sul-Americana. Ao meu ver, é o favorito a ganhar o título. Venceu aí o São Paulo fora de casa. Zé Wellison fez o primeiro gol. Rames Rodrigues perdeu mais um pênalti com a camisa do São Paulo, né? O goleiro João Ricardo defendeu, mas o Rames bateu mal. O Luthiero fez um gol de pênalti, ensinou o Rames a bater ele na segunda etapa, né? Mas o Rames ainda deixou o dele num lance ali que ele foi esperto, né? Viu que o goleiro estava desatento, a zaga do Fortaleza toda desatenta. Chutou logo pro gol. Uma bola rasteira, né? Primeiro gol dele com a camisa do São Paulo, mas a vitória foi do Fortaleza, do tricolor cearense. Na quinta-feira, o Vasco venceu por 5-1 Coritiba. O Vasco vivendo seu melhor momento na temporada, né? Sob o comando do Ramon Dias. Como eu queria que esse cara tivesse vindo antes para cá, né? Mas ele estava empregado lá no Al Hilal, foi vice-campeão mundial esse ano, né? Perdeu para o Real Madrid a final, eliminou o Flamengo na semi. Fez um bom trabalho lá na equipe saudita, né? Melhor do que o Jorge Jesus vem fazendo até agora. Não que esteja ruim, mas nos últimos 2 jogos foi mal, né? Mas ainda tem muita água para rolar, embora o Neymar esteja querendo trocar o Jorge Jesus pelo Tite e até o flamenguista se anima com isso pro ano que vem, né? Enfim, falando do Vasco, grande vitória. Fazia tempo que o Vasco não atuava tão bem assim, né? O Vasco sempre tinha muita dificuldade, principalmente com o Barbieri no comando, né? Em jogos desse tipo, onde ele era favorito e tinha que propor as ações do jogo, né? Retorno de São Januário não podia ser melhor, uma goleada dessa forma. O Vasco dominando completamente a partida, o 5-1 ficou barato. Zé Gabriel marcando o primeiro gol, o Rossi marcando o segundo. Que partida o Rossi fez, dando assistência primeiro pro gol do Zé Gabriel. O gol que o Rossi marca é uma jogada coletiva sensacional, 19 toques na bola até completar no gol, né, com a assistência do Payet. Primeiro jogo do Payet como titular. Eu acho que ainda tem que melhorar um pouco a forma física, mas ele é um jogador muito diferente, muito talentoso, né? O Verratti marcando 2 gols, a melhor contratação aí da última janela. Ele foi artilheiro do último campeonato argentino e pode chegar na briga pela artilharia desse ano, né? Porque em 7 jogos nesse Brasileirão ele marcou 6 gols e deu uma assistência, ou seja, participação direta para gols em todos os jogos que ele fez. É um absurdo aí os números do Verratti até aqui.
E o Gabriel Peck também marcou o dele, né, marcando o quinto gol do Vasco. Antes do gol do Peck, o Coritiba tinha até descontado com Sebastião Gomes, mas o Peck foi lá e logo na sequência fez 5-1, enquanto o comentarista da TV do Coritiba, né, no YouTube, disse que o Coritiba devia apertar, né, para tentar empatar o jogo. Né. Logo na sequência tomou o quinto e ficou barato. 5-1 para o Vasco, a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. 2 pontos na verdade, né? 1 ponto ele empata com o Santos, 2 ele avança. E o Vasco tem um jogo a menos que vai ser pago na segunda-feira, amanhã, né? Contra o América, que é um dos lanternas do campeonato, uma das piores defesas, agora superado pelo do Coritiba, graças ao Vasco, né? O Vasco, que teve o pior ataque do primeiro turno, marcou 14 gols em 18 jogos, porque falta esse do América, né? E agora em apenas 2 jogos, nessas últimas 2 rodadas, rodada 23 e 24, o Vasco marcou 9 gols em 2 partidas, né? 4 contra o Fluminense, que é um adversário muito complicado, um clássico, time semifinalista da Libertadores, e ainda tem chance matemática de título no Brasileiro, enquanto o Coritiba, sim, é um dos piores times do campeonato, mas o Vasco fez o dever de casa, mas além da conta, né? Goleou. Quanto tempo? O Vasco não fazia mais de 4 gols numa partida desde 2011 no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense se enfrentou o Internacional na Arena da Baixada, a Liga Arena, e o Furacão venceu por 2-1. Uma má notícia para o torcedor do Atlético Paranaense foi que o Vitor Roque rompeu os ligamentos do tornozelo e não deve mais atuar com a camisa do Furacão nesse ano, e não sabemos mais quando, né? Se ele vai voltar para o Furacão um dia, a gente não sabe. Ele já está vendido para o Barcelona, deve ir para lá em janeiro, então é possível que ele não vista mais a camisa do Atlético Paranaense, que é um grande desfalque. O Vitor Roque é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, é fundamental para o time do Atlético Paranaense, vai fazer muita falta. Uma pena, né? Eu queria ver ele na seleção principal, ele não foi convocado para a pré-olímpica, né? E agora nem na pré-olímpica ele vai jogar porque está lesionado, né? Espero que ele consiga voltar antes do fim do ano e ainda possa se despedir ali, né, do Atlético Paranaense jogando bem, marcando um gol. Enfim, o Atlético venceu, mesmo com a saída do Vitor Roque. O Eric marcou o primeiro gol, um belo gol ali do Furacão. O Depena também marcou um belo gol para empatar para o Inter. E lá no finalzinho, aos 45 do segundo tempo, Alex Santana fez o gol da vitória do Furacão, 2-1 para o Atlético Paranaense do técnico interino Wesley Carvalho. E o Cudê segue com apenas uma vitória com o Inter no Brasileirão. Mas está na semi da Libertadores e joga lá, né, na próxima semana contra o Fluminense, quarta-feira. O Grêmio venceu por 1-0 o Palmeiras, confronto aí entre times que ainda estão vivos na briga pelo título contra o Botafogo. O Palmeiras está mais próximo, o Grêmio é o terceiro colocado, o Palmeiras o vice-líder, né? O João Pedro marcou o gol da vitória do Grêmio, o lateral direito, né? Não o João Pedro Galvão, que é o atacante. O lateral direito João Pedro fazendo valer a lei do ex, ele já jogou no Palmeiras, começou a carreira lá. Fez o gol com assistência do Luizito Soares. O Grêmio até terminou com um jogador a menos, né, na reta final ali. O Vila Sante foi expulso e o Palmeiras não conseguiu chegar ao empate, né? Teve até uma chance, mas o Gabriel Grando fez uma defesa espetacular. E o Abel Ferreira saiu muito bravo, saiu antes do jogo acabar, reclamando da arbitragem. Eu acho que a arbitragem foi correta nesse jogo. Se alguém tem que reclamar da arbitragem, era o Renato Gaúcho do jogo com o Corinthians na segunda. E ele reclamou bastante também, né? Mas não tanto quanto o Abel reclamando por nada, né? Mas o Abel sempre reclama quando ele perde, às vezes até quando ele ganha, né? É o Abel Ferreira. Ainda na sexta-feira, né, tivemos o jogo do líder Botafogo contra o Corinthians. Lá em Itaquera, o Corinthians vencendo por 1-0, gol marcado pelo Gil. Cabeceou, o PR fez uma grande defesa, no rebote o Gil estava lá para guardar na rede. 1-0, vitória importante para o Corinthians. Derrota péssima para o Botafogo, que teve um jogador a menos muito cedo, né? O Marçal foi expulso. À primeira vista, né, eu achei injusta a expulsão do Marçal, porque tanto ele quanto, se eu não me engano, foi o Gabriel Moscardo do Corinthians que foram disputar a bola, né? E para mim os dois vão com o pé alto e acaba que o Marçal acerta o jogador do Corinthians. E eu achei que foi sem querer. Enfim, ele foi expulso, muita gente falando que ele quase quebrou a perna do garoto, mas foi sem querer, né? O Marcelo quebrou a perna do cara lá na Libertadores e nem falta foi. Porque o cara foi lá tentar tirar a bola e o Marcelo não viu a perna dele e pisou. Não foi falta. Mas ele foi expulso também, né? Que eu até entendo, tá ok também a expulsão do Marçal, não é um absurdo, mas eu não expulsaria não. Na minha interpretação, os dois foram disputar a bola e acabou acontecendo. Pra mim foi lance de jogo. Vocês podem discordar, mas claro que a expulsão
foi importante para que o Botafogo perdesse o jogo, mas também não foi o fator mais decisivo, né? Porque o Botafogo jogou muito mal contra o Atlético Mineiro. Eu acho que jogou até um pouco melhor contra o Corinthians, mesmo com o jogador a menos, mas não conseguiu marcar gol no time do Vanderlei Luxemburgo. Vitória do Corinthians muito importante para o próprio Corinthians e importante também para quem vem na cola, né? Apesar do Palmeiras ter perdido no dia anterior, mas o Grêmio venceu e chega próximo do Palmeiras e pode chegar mais próximo do Botafogo, né? A distância de Botafogo e Palmeiras segue a mesma, 7 pontos. E o último jogo da rodada foi nesse sábado, Atlético Mineiro 1, Cuiabá 0. Cuiabá chega aí a 6 jogos sem vencer. A última vitória do Cuiabá foi contra o Flamengo, aquele 3-0 no dia 6 de agosto. E aí o Davidson foi lá no Boleiragem, programa do Sport TV, explicou como o time jogava e o time nunca mais ganhou, né? E nisso foram mais vitórias do que empates também, foi só um empate contra o América. Então de 6 jogos, 5 derrotas e um empate, né? Uma sequência bem negativa do Cuiabá com o Antônio Oliveira. E na Arena do Atlético Mineiro, né, o novo estádio Arena MRV, só o Paulinho faz gol, né? Inacreditável. O Atlético jogou até agora, né? 3 partidas na Arena MRV e só o Paulinho fez gol. Ele fez o gol da vitória do Atlético ontem contra o Cuiabá. Vitória importante, né? O Atlético vive seu melhor momento aí com o Filipão. Sua maior sequência de vitórias e sem perder também, né? Vai brigando aí por uma vaga na Libertadores. O Atlético Mineiro, que querendo ou não tem uma temporada decepcionante, né? A gente esperava que ele fosse estar brigando por título. Já foi eliminado aí da Libertadores e da Copa do Brasil. Da Libertadores, ok, pegou o Palmeiras com um adversário super difícil, né? Até conseguiu ter chance, né, de levar o jogo para os pênaltis, mas o Paulinho, que tá voando no Brasileiro, acabou perdendo um gol ali que estava até fácil, né? Ele perdeu na Libertadores. Na Copa do Brasil foi decepcionante, né? Tendo a vantagem de 2-0, perder para o Corinthians no jogo da volta. Mas enfim, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro então, após 24 rodadas. O Botafogo está com 51 pontos ainda, né? Deu uma estagnada, faz um segundo turno muito ruim aí com o Bruno Lage. O Palmeiras está em segundo lugar com 44 pontos, não aproveitou a derrota do Botafogo. O Palmeiras entrou em campo antes, né? Então o Botafogo que não aproveitou a derrota do Palmeiras para se distanciar mais. E teoricamente, né, o adversário do Botafogo era mais acessível, né? O Corinthians não está bem no campeonato, não está bem no ano. E o Grêmio é um time que está, né, um ponto atrás do Palmeiras nesse momento. Vem na terceira posição com 43 pontos. O Bragantino é o quarto com 42. O Fluminense tem 41 e está em quinto lugar. O Atlético Paranaense e o Flamengo tem 40. O Fortaleza é o oitavo com 38 pontos. O Atlético Mineiro está em nono com 37. O Corinthians tem 30, é o décimo colocado. O Cuiabá, o Cruzeiro e o Internacional tem 29 pontos. O São Paulo é o 14º colocado com 28. O Goiás é o 15º com 26. O Bahia é o 16º com 25. E agora na zona de rebaixamento, a gente tem lá o Santos com 24 pontos. O Vasco com 23, um jogo a menos, que é contra o América, que é o 19º colocado com 17. E o Coritiba, que tem 14 pontos. E agora tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, 51 gols sofridos, enquanto o América sofreu 49. Né? O Coritiba também tem um dos piores ataques, só pede pro ataque do Goiás e do Internacional, né, cara? Surpreendente o Internacional ter feito apenas 20 gols no campeonato. Junto com o Goiás tem a pior defesa. O pior ataque, aliás, né? Era o do Vasco antes, o Vasco agora, né, com 2 goleadas seguidas, chegou aos 25 gols marcados. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Mais tarde ou amanhã, eu vou tentar postar hoje ainda o pós-jogo da Copa do Brasil, né? Final de São Paulo e Flamengo. Não vou fazer pré-jogo, porque eu não consegui postar o vídeo da Champions ontem, né? E nem na sexta-feira, então vai sair 2 vídeos hoje. Se eu postar 4 vídeos, nenhum vai render nada, né? Então provavelmente eu também vou deixar o vídeo da Copa do Brasil para amanhã, né? Até porque vai ter muita concorrência, não sei quem vai querer clicar aqui para assistir o meu vídeo. Então eu devo deixar para amanhã, já que vão sair 2 vídeos hoje, né? O da Champions e esse aqui do Brasileirão. Na próxima rodada a gente volta ao normal, né? Vou postar o corte da live com aquela edição, vai aparecer os melhores momentos e tudo mais. Só que a rodada vai voltar ao normal, né? Jogos só no sábado e no domingo, no máximo na segunda-feira, e depois vai vir a data FIFA e aí, né, dias normais, né? Não jogo todo dia, que acabou complicando aqui esse resumo da rodada para ficar desse jeito, né? Mas dizem como vocês preferem, é que cortando um pedaço da live facilita, né, pro meu lado, fica mais fácil de editar, eu gasto menos tempo, não tenho que gravar aqui 20 minutos, né? Só pego um trecho da live pronto. Então se inscreva no canal de lives aí na descrição para acompanhar todas as lives também. Valeu, tchau!